E gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo de número 84. Um salmo conhecido de todos nós, porém, quero ressaltar das palavras dos filhos de Corá algo que também salta aos nossos corações nesta noite. Todos acharam? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Esse salmo para mim, e creio que para o pastor Emilson nesta noite, especialmente para o pastor Emilson e Cristina, tem um valor muito importante, porque há promessas de Deus dizendo que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e a primeira chuva cobre de bênçãos. Hoje é o dia e a noite da primeira chuva nesse lugar. Nós somos responsáveis em trazer a glória de Deus neste lugar, e a chuva de Deus descerá sobre esse lugar. A chuva de glória, a nuvem de glória, a unção de glória virá não por meios ou por maneiras, mas virá através de mim, através de você, à medida que adorarmos ao Senhor e elevarmos a Ele e estabelecermos este lugar como lugar de adoração, lugar da presença de Deus. Então gostaria que nesse momento, com toda a alegria do teu coração, assim como salta de alegria os nossos corações, você libere as suas mãos, coloque a sua Bíblia no seu banco e aproxime-se diante do Senhor com seu coração, não apenas com seus lábios, não apenas com os seus lábios, mas principalmente com teu coração. Se você puder fechar os seus olhos e trazer diante dele, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor mesmo declara que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. O teu Espírito paira neste lugar, assim como pairava sobre a terra, que sem forma e vazia, contudo o teu Espírito paira e restaura, retoma a posição
de autoridade e estabelece a criação e estabelece o teu plano, o teu propósito sobre todas as coisas. Nessa noite, Senhor, nos posicionamos como instrumentos para a Tua glória. Nos posicionamos como instrumentos para que o Senhor derrame da Tua glória neste lugar. E manifesta-te. Manifesta-te honrando-nos com a Tua presença. Porque esta honra também te devolvemos. Esta honra entregamos em Tuas mãos. E te dedicamos este lugar. Em primeira instância, em primeira atitude, como igreja reunida neste lugar, manifestamos, Senhor, que este lugar é a Tua casa. Proclamamos sim, Senhor. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, louvam-te perpetuamente. E feliz o homem em quem te confia, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Liga o teu coração e faça desse cântico, assim como esse salmo. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Pelos teus átrios. Então diga, o pardal encontrou casa. O pardal encontrou casa. E adorei a minha paz. Então levante suas mãos e diga, eu encontrei. Eu encontrei teus altares, Senhor. Levanta suas mãos e proclame diante dele. Bem-aventurados, cante comigo. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa. Pois um só dia, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios. Ele é aquele que estabelece a sua glória, e nenhum bem sonega, nenhum bem ele retém para aqueles que andam na sua presença. Aleluia! Cantemos e proclamemos, pois o Senhor é sol, pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória, não negará.
você espera nessa vida são bens materiais, o maior privilégio de um homem se perderá. Mas se você procura encontrar em Deus a sua maior riqueza, com certeza você já encontrou. A presença do Senhor é o que nos faz fortalecidos, revigorados, e como diz o texto, vão indo de força em força. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E é assim que o Senhor nos vê nessa noite, de força em força, de força em força. Aleluia. Então, de força em força, levante diante do Senhor a sua adoração. Ande diante dele, não a sua força natural, mas a força do Espírito Santo. Exaltado nos céus, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor.
planos. Deus tem caminhos. Deus tem sonhos. E os sonhos de Deus, muitas das vezes, são diferentes dos nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Mas uma coisa é certa: Deus tem planos. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. E a vontade do Senhor não pode ser colocada de lado. Eu gostaria de chamar o pastor Emilson aqui. Ele me pediu para cantar um cântico. Mas penso eu que não sou eu quem tem que cantar. Eu vou te ajudar. Esse cântico fala das promessas de Deus para a vida de um homem. E pastor Emilson, Deus tem promessas. E as promessas de Deus você vai viver. Eu também não sei cantar muito bem essa música, mas eu sei que vocês sabem. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as areias do mar. Aleluia! De novo. Sai da tua tenda, ó filho meu. Olha para os céus. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as areias do mar. Será que podes contar? Será que podes ir?
Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui. Foi dias de muita correria. Eu não sei, nós temos ainda 70 lugares lá atrás, não é? Eu não sei se já estão todos ocupados. E alguns irmãos me perguntaram: pastor, esse lugar aqui é muito pequeno, mas toda história tem que ter uma orientação, uma direção de Deus. Esse lugar aqui, já há 5 anos, nós tínhamos um grupo de vida aqui que nós já supervisionava, e esse grupo estava orando por uma igreja de Nova Vida aqui nessa redondeza. E há um tempo atrás, Deus já tinha mostrado para uma das irmãs que esse lugar seria uma igreja, e que ela ficou quieta, não comentou nada até pouco tempo, quando nós entramos para esse lugar. E aí eu fiquei sabendo, mas alguns irmãos do grupo já tinham essa informação. Eu quero dizer para os irmãos, querido, que nenhum trabalho pode começar sem a bênção de Deus, sem a orientação da sua liderança, e que nós, como líderes, precisamos ter muita gratidão. Então eu quero agradecer. Tem aqui irmãos que estão conosco, que iniciou o trabalho comigo, né? Eu era nem obreiro ainda, lá no apartamento 201, ali no Alcântara, no Vila 3, irmãos do grupo de vida, que estão aqui comigo hoje, isso há mais de 20 anos, né? Então esse motivo de assim, alegria, né? Você, ao longo do tempo, você vai fazendo uma história, e a importância, querido, de nós estarmos agradecendo. Então eu quero agradecer primeiramente a pastora Dulce por me dar a liberdade de ter vindo aqui, de ter me autorizado. Quero agradecer, né, em nome da família, por esse homem que tanto marcou a minha vida, que foi o saudoso pastor Leandro Gomes, que me ensinou, me discipulou. Quero agradecer por essa oportunidade. E quando Deus falou comigo que eu iria abrir uma igreja, Ele falou comigo o seguinte: abre algo simples. Então, quando eu cheguei a esse lugar, tive a aprovação do dono aqui, foi confirmando. O meu propósito era de fazer algo simples. Então nós tínhamos aqui um piso rústico, né? Uma guarda, as paredes não estavam embolsadas, não tinha esse rebaixamento. Mas uma coisa interessante, falei: Senhor, amém. Mas a gente que é da igreja de Nova Vida, a gente não consegue. Não é? A gente já tem essa coisa de fazer algo bom, melhor. E a pastora chegou a falar: pastor, eu vou te ajudar, está montando a igreja com todo carinho. E eu pedi a ela, falou: pastora, eu quero, necessário, eu vou estar pedindo, mas eu quero iniciar e deixar que voluntariamente as pessoas vão chegando, sem eu pedir, vão abrindo seu coração. E assim aconteceu, irmão. Esse trabalho aqui, em tão pouco tempo, foi um trabalho de muitos corações voluntários que se levantaram para abençoar com recursos, com o seu tempo. E eu acredito que a igreja é isso. A igreja, ela surge do coração de Deus. Nós damos um passo e Ele vai nos honrando, e Ele vai nos abençoando cada dia mais. Eu quero agradecer a presença dos pastores, não só da nossa igreja, né, da Nova Vida, mas de outras igrejas que estão aqui conosco. Quero agradecer a presença do bispo Robson, a presença do bispo Ademir, também que está aqui conosco. E que nesse momento eu quero pedir os obreiros, né, que possam estar a postos para... Nós vamos estar agora recolhendo pelo momento de oferta a Deus. Nem tudo ainda está
pago, nós temos aí coisas para frente, mas uma coisa muito importante está no meu coração. Alguns irmãos perguntaram: pastor, você está preocupado, você está ansioso? Eu falei: não, há muita paz, e a paz de Cristo é que tem me dado forças, não é? Então, antes de eu estar chamando a pastora Dulce para fazer aqui a introdução, eu gostaria que os irmãos, os obreiros, possam estar passando as salvas, e você possa sim estar dando uma oferta a Deus de gratidão. Tem os envelopes também, os irmãos que puderem estar nos ajudando, não é? Nós queremos assim agradecer por esse momento tão especial. Glória a Deus. Queridos, todos nós sabemos como a importância de nós termos um apoio, nós termos pessoas que nos ajudem. Eu quero, em especial, fazer um agradecimento à minha esposa Cristina, que tanto me apoia. Irmãos, essa mulher me acorda às 6 horas da manhã para tomar café, você acredita? E eu sempre falo: mulher, não deixa o inimigo te usar. Ninguém merece 6 horas da manhã. E em muitos momentos de dificuldades, ela sempre tem uma frase que ela diz: vambora, Milson. Você acredita, até quando ela não está em casa eu ouço essa voz? Não é? Quero te agradecer, minha esposa, por esses 25 anos juntos, e você continua acreditando em mim. Eu te amo. Que Deus te abençoe. A pastora Dulce. Bem, boa noite. Glória a Deus, mais essa congregação que abre aqui. E a Nova Vida de Alcântara está dando à luz aí mais uma filha, não é? E Alcântara está assim entregando ao bairro do Coelho, a Igreja de Nova Vida, para que a obra de Deus continue. Através do pastor Nilson, sua esposa. Já estive lá atrás, realmente esse lugar não parece com nada daquilo que eu vi. Nada. Você tirou foto, não tirou? Deve ter tirado. Você precisa ver o antes e o depois. De fato, houve uma mudança muito grande, com certeza. Ele contou com a ajuda de muita gente, o apoio de muita gente, né? O pessoal também lá da igreja, a equipe já esteve aqui também, cuidando de todos os detalhes. Lá atrás também está lindo. Realmente tem a marca da Nova Vida, né? Tudo feito com excelência, como a gente aprendeu com o nosso pastor, né? Tudo que é para Deus é feito com excelência. E louvado seja Deus por essa festa. Eu quero, assim, agradecer, né, a presença de todos os irmãos, os músicos que estão aí dando cobertura, os diáconos, obreiros que estão aí dando cobertura. Louvamos teu nome, Senhor. Agora, o momento mais importante da noite é o momento da palavra, né? Como eu sempre digo, o ponto alto de qualquer reunião do povo de Deus é o momento da palavra, da ministração da palavra. E eu quero então chamar o bispo regional, o bispo Robson Pereira, por favor. Vamos dar uma salva de palmas, levantar. Boa noite a todos. Hoje é uma noite de festa, é uma noite de início. E todo início tem as suas peculiaridades, particularidades. Eu não quero pregar muito nessa noite, mas eu quero falar algo sobre a responsabilidade de alguém que faz qualquer coisa para Deus, em nome de Deus. Isso sempre deve despertar em nós
um senso de responsabilidade. Porque quando fazemos alguma coisa para nós, né, se alguma coisa não ficar bem, era nosso para nós mesmos. Mas quando fazemos para Deus, não. Nós estamos usando o nome de Deus, e isso revela em nós algo que é diferente, porque estamos prestando contas a Deus daquilo que a gente faz. Eu quero que todos abram a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo é o capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler do 10 ao 13. Embora nesse texto fale aqui sobre a responsabilidade dos que ensinam, mas essa responsabilidade é para tudo que a gente faz na obra de Deus. Não só ensinar, mas qualquer atividade, qualquer realização, como abertura de uma igreja, como começo de algo que você faz para Deus. Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Até aqui. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é a nossa bússola, é o nosso direcionamento. E nesta noite, Pai, na primeira vez que se realiza um culto neste lugar, nós queremos lembrar da responsabilidade dos que aqui estarão, dos que aqui virão, não só para participar de um culto, mas para realizar qualquer obra para Ti. Desde aqueles que não aparecem, que estão lá nos fundos, às vezes cuidando de uma criança, como aqueles, ó Deus, que vão estar em lugar de destaque nesta igreja. Pai querido, nós estamos chamando a essa responsabilidade, porque tudo que for feito aqui será provado pelo fogo e pelo tempo. E é o que nós te pedimos, Pai, que essa provação seja a prova de uma aprovação e não de uma reprovação. Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu me lembro como se fosse hoje, quando nós inaugurávamos a primeira igreja de Nova Vida aqui em São Gonçalo. E a segunda igreja da Bahia para cá, da Poça d'Água, como a gente fala. Porque havia uma em Fonseca e a segunda foi aqui em São Gonçalo. Nos fundos de uma escola, numa sala mais ou menos desse tamanho aqui, acho que até um pouco menor, num lugar difícil, inóspito, calorento. Se você acha que está fazendo calor isso aqui, você não sabe o que é calor. Né, meu Deus? Tá? Aquela laje que pegava sol o dia inteiro e à noite a gente entrava debaixo dela. Era para a gente perder umas gordurinhas de graça no culto. E ali iniciou-se a Igreja Nova Vida de Alcântara. Às vezes, nós olhávamos um para o outro e dizíamos assim: será? Porque dia após dia, culto após culto, só podíamos usar a escola sábado e domingo, meio de semana não podia ter nenhuma atividade. E esta igreja começou crendo que o que estava sendo plantado ali era algo com a aprovação de Deus. Com o tempo, mudamos de lá,
Vamos aqui para o Jardim Alcântara. Ali no Jardim Alcântara, a igreja floresceu. E em 5 anos se estabeleceu a compra de um terreno, a construção, e iniciava a igreja onde ela está hoje, na Nestor Virtual. Por que eu estou fazendo essa recapitulação? Porque alguns aqui, eu acho que a maioria aqui, não acompanhou essa história. Porque se você não entende essa história, você não vai entender o que está acontecendo hoje aqui. O fruto de uma semente que foi plantada, e naquela época havia uma profecia de que seria uma grande árvore, se realizou realmente numa grande árvore. E com o passar do tempo, e com a prova de fogo a qual a igreja foi submetida durante todos esses anos, foi se estabelecendo que o que estava sendo edificado através da Igreja Nova Vida de Alcântara era ouro, não era palha, não era feno, era algo que ia perdurar, era algo que ia dar fruto. Eu lembro até hoje das lutas, das dificuldades, porque estive presente desde o primeiro culto de inauguração até a construção do templo que está hoje em Alcântara. Eu acompanhei cada luta, cada dificuldade, cada vitória, cada alegria e as tristezas também, tá? Que nos acompanharam durante todo esse tempo. Eu estou usando isso como exemplo, queridos, por quê? Porque isso é a nossa história de vida. Não é só a história de uma igreja, não é só a história de uma igreja local, não. Isso é a história de todo cristão. Se você pensa que a sua vida está desassociada disso aí, eu quero te informar que o que você faz hoje em nome de Deus e para Deus está sendo provado. Se for palha, daqui a um pouco vai se procurar e não vai achar mais. Razão pela qual, em toda a igreja local, tem pessoas que passam pela igreja como se fossem palha. Você procura 1 mês depois, 2 meses depois. Essa semana mesmo estava comentando lá na igreja com o pessoal da secretaria. Como pode, né, alguém passar pelas águas e 1 mês depois, quando a gente vai entregar a carteira de membro, já não está mais lá. 1 mês depois. Ou seja, o seu batismo foi de palha, né? O seu compromisso com Deus foi uma coisa transitória, passageira. E isso, queridos, todos nós seremos provados pelo tempo e pelo fogo. O que o apóstolo Paulo está compartilhando aqui é que a obra de cada um vai ser manifesta no dia a dia, sobre aquilo que você faz diariamente para Deus, né? Pois o dia demonstrará, né, está sendo revelado pelo fogo. Então, o tempo e o fogo estão presentes na nossa caminhada com Deus. Agora, o fundamento não pode ser modificado. O fundamento não pode ser substituído por outro fundamento, porque o fundamento já foi feito. O fundamento está na palavra, o fundamento é Cristo. E hoje nós temos graves problemas atingindo a igreja. Agora, quando eu falo igreja, eu não estou falando uma denominação, mas eu falo a igreja de Jesus. Porque há homens tentando remover o fundamento, que é Cristo, para colocar outros fundamentos segundo os seus próprios interesses. E isso simplesmente não funciona. Porque se o que vamos construir sobre o fundamento que é Cristo ainda será provado pelo fogo, imagina se o fundamento não for Cristo. Aí virá o rio, como diz a palavra de Deus, né? Como disse Jesus, vem a enchente, o rio sobe, arroja-se contra a casa, e por não ter sido bem construída, com certeza ela não vai suportar. Só que o apóstolo Paulo ainda faz uma advertência mais grave ainda em Gálatas, quando ele disse: se alguém vos prega evangelho além desse que vos tenho pregado, e seja considerado anátema, ou seja, maldito. A palavra anátema significa maldito. E quantos evangelhos estranhos, esquisitos, distorcidos, descompromissados com a palavra de Deus estão sendo pregados hoje por aí. A gente vê muito isso pela televisão, né? Porque as coisas mais, as maiores aberrações, às vezes, nós estamos ouvindo pela rádio, pela televisão. Porque é o que chega ao nosso conhecimento. Aquilo que está sendo feito no varejo, a gente nem sabe. Mas por que eu estou falando isso, querido?
Porque cada denominação tem a sua característica, tem a sua peculiaridade. Mas o único e verdadeiro fundamento é Jesus e a palavra. E não pode existir outro. O fogo e o tempo fazem parte da nossa trajetória como cristão nesse mundo. E isso não vai escapar a ninguém. O que você é para Deus vai ser provado pelo fogo. O que você é para Deus vai ser provado pelo tempo. Por isso os materiais empregados nessa edificação determinam a sua durabilidade. Ou seja, por isso a tua vida, o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com a igreja local, é determinado pelo tipo de material que você está usando para edificar a sua vida na base a qual é Cristo. Os mais duráveis, com certeza, são os mais caros e os mais difíceis. Por isso, às vezes, a pessoa prefere usar um materialzinho, né, mais barato e tal, porque, né, o outro custa muito caro. Ao longo da construção de uma igreja, porque isso na Nova Vida é uma luta de cada pastor local, né, edificação de templos, de salas, de lugares para que o povo de Deus possa se reunir. Às vezes nós somos tentados a dizer, vamos fazer um negocinho mais barato. Mas quando você está fazendo algo que é para durar, e você tenta fazer algo mais barato, ao longo do tempo você percebe que gastou dinheiro em vão. E aí há pessoas que não entendem, né? Por que usar um material tão caro? Às vezes há pessoas de fora e de dentro que chegam a dizer, para que usar um material tão caro se tem outros tão mais baratos? A pessoa que fala isso não sabe o que está falando. Por quê? Porque o material mais caro, querido, ele dura. E você não tem que ficar voltando atrás para refazer. Porque cada vez que você faz alguma coisa mal feita e você tem que voltar atrás, você está perdendo o tempo e o dinheiro que você podia estar empregando lá na frente. Mas você fica voltando, voltando e voltando, e aí você fica rodando em círculos, e aí você não sai do lugar. Se cada cristão, se cada líder, se cada pastor, se cada pessoa que faz alguma coisa para Deus fizesse o seu melhor, ficaria muito mais fácil. Mas você vê pessoas tentando servir a Deus com as sobras, servir a Deus com aquilo que não quer mais usar, servir a Deus com fazendo por menos. Aí o que acontece? Essa pessoa, a vida espiritual dele não decola, a vida espiritual não anda. É aquele crente que está sempre indo atrás e na frente, e ele não caminha, ele não se desenvolve, ele não cresce, porque ele não se lança para fazer o melhor. Ele se lança sempre para fazer o que custa menos, o que dá menos trabalho, se esquecendo que lá na frente, isso vai ser provado pelo fogo. Imagina que você está fazendo alguma coisa que o fogo vai cair sobre isso. Opa, então eu não posso construir com palha. Eu não posso construir com feno. Eu não posso construir o meu relacionamento com Deus com coisas assim. Eu tenho que construir com coisas que duram, com coisas que vão comprovar o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. A base já está lançada, essa sólida base, que é Jesus, e a palavra de Deus diz que Ele é a rocha, né? Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Ele é a verdadeira base para quem quer ter uma vida abençoada. Mas o que será edificado sobre a rocha determinará o que vai acontecer daqui a alguns anos. O problema de tudo que a gente faz para dentro, para Deus, querido, não é o momento que está fazendo. É o tempo que vai provar isso. Por isso a palavra de Deus nos diz, uma geração louvará a outra geração os seus poderosos feitos, as suas obras, e anunciará os seus poderosos feitos. Está em Salmo 145. Eu costumo dizer sempre lá na igreja, a nossa maior tarefa hoje como cristãos, edificando uma igreja local, não é pensar somente nessa geração, mas é pensar nas gerações futuras. Nós temos o exemplo, querido, de algumas denominações do nosso Brasil no passado, que não se preocuparam com a criança, com o jovem, com o adolescente, e hoje essas crianças, jovens e adolescentes estão lotando as cadeias do nosso Estado.
Você vai lá na cadeia fazer um trabalho de evangelismo, e aí aquele bandido que está lá, que matou, que roubou, aí você começa a falar de Jesus, uma lágrima brota do seu olho, e ele começa a lembrar da sua infância quando ele esteve na casa do Senhor. Mas o que aconteceu com essa geração? O trabalho que foi feito com eles é palha, é feno, é madeira, é prata, é ouro, pedra preciosa, o que é? Por que ele foi parar na cadeia? Eu digo, queridos, que há um resgate a ser feito todos os dias na vida dos nossos filhos, na vida das futuras gerações. Por quê, querido? Certo pensador disse com muita verdade e propriedade: não há sucesso sem sucessão. O que garante o sucesso de uma igreja, de uma história, de uma família, de uma vida, de uma empresa, é a sucessão. Porque se naquela geração nasceu e naquela geração morreu, que sucesso é esse? Por isso a Bíblia diz: uma geração louvará a outra geração. Os filhos louvarão a geração passada dos seus pais, dizendo: hoje eu sou um crente, um servo do Senhor, porque isso foi plantado no meu coração, e eu vou passar isso para os meus filhos, que já são os netos da próxima geração. Por que eu estou trazendo essa palavra, querido? Porque o que essa igreja vai fazer aqui nesse bairro vai ser provado pelo fogo. Assim como aconteceu com a igreja do Alcântara. E hoje, somam quantos anos, pastor? 33 anos passando pelo fogo, gerando vidas, abençoando famílias, adquirindo um nome respeitado no bairro, no município. Pastor Haroldo já não está mais entre nós, o Senhor o recolheu, mas a obra continua, o tempo continua passando e o fogo continua provando. Nossa vida com Deus nesse mundo é um teste de fé e de perseverança, queridos. Nossa vida nesse mundo com Deus é uma maratona. Tem gente que acha que é uma corrida de 100 metros. Tá? O negócio é sair disparada para chegar na frente. Não, queridos, é uma maratona. E numa maratona o mais importante não é largar na frente, todo mundo sabe disso. O mais importante é manter uma constância e ser resiliente. Ou seja, saber enfrentar os percalços do caminho. Tá? A maratona lá de São Paulo, no final dela tem uma ladeira. E não é morro abaixo, é morro acima. Você imagina, alguém que já está correndo dezenas de quilômetros, de repente, na final, na reta final, ainda se depara com uma ladeira para subir. É a Brigadeiro Luiz Antônio, se não me engano, o nome dessa ladeira lá. Famosa por derrubar alguns maratonistas ali. Porque quando chega ali, ali é a hora da verdade. Queridos, o início, ele é uma bênção. Mas o que interessa na vida de um cristão, de uma igreja, de uma família, de uma empresa que é dirigida por cristãos, o que interessa é saber como vai ser esse fim. Como será o meio? Como serão os dias em que o fogo vai cair para provar? Toda construção, quando ela é grande, dura muito tempo, ela exige também manutenção. Tá? É engraçado que às vezes, né, a gente se depara diante de construção junto com manutenção. Isso acontece dentro de igreja que já tem um tempo, tá? Que está construída, como em Alcântara, como é pelo Bandeira, como são outras igrejas mais antigas. Nós continuamos construindo, o projeto ainda não está totalmente feito, sempre tem alguma coisa para fazer, mas junto com a construção tem a manutenção. É difícil, queridos. Porque você tem que se dividir entre cuidar daquilo que já foi feito e continuar fazendo algo novo. Esse é um desafio.
É um desafio na nossa vida como cristão. Né? Você cuida de crescer a cada dia do seu relacionamento com Deus, da sua vida com Deus, mas você tem que cuidar também do que já foi feito para você não perder. E muitas vezes você tem que entender que tem que voltar ao primeiro amor. Às vezes as coisas estão, né, sendo deixadas de lado. Mas eu digo para cada um aqui nessa noite, que a prova da nossa vida, pelo tempo e pelo fogo, ninguém vai conseguir evitar. Lembre-se, materiais baratos exigem manutenção mais cara, e às vezes impossibilita o avanço da obra. Você está pensando que servir a Deus se faz com o que é mais simples, o que é mais barato, o que é menos em conta, o que é mais em conta, né? Não é não. Haverão dias em que você vai ter que dar tudo que você tem em termos de dedicação, amor, força. Materiais capazes de fazer uma construção ser duráveis custam caro, como o amor de Deus custa muito caro. A verdade, querido, custa caro. A transparência custa caro. Honestidade custa muito caro. Obediência à palavra, mais cara ainda. Busca de santidade não é um material barato. Ética está até em extinção. Você já ouviu falar que a ética está em extinção? Algumas madeiras no Brasil não tem mais, né? Você procurar algumas madeiras você não vai encontrar, porque foi considerado madeira em extinção, está preservado, né, e não pode mais derrubar uma árvore sequer. Para procurar um jacarandá hoje não tem mais, um pinho de riba não tem mais. E não pode nem tirar uma nota de venda botando essa madeira, se tirar vai preso. Eu vejo que cada dia mais, queridos, essas coisas nobres, essas madeiras são chamadas de madeiras nobres. Quem lida com madeira aqui sabe o que eu estou falando. É como a ética, está ficando rara. Mas saiba que no dia que vier o fogo, no dia que vier a ação do tempo, o que uma ação do tempo faz numa madeira? Tem cupim, tem traça, tem água que vaza às vezes do telhado e atinge a madeira. Se for madeira nobre, se for construído com madeira de primeira, vai aguentar. Mas se foi construído com uma madeirinhazinha mais em conta, mais baratinho, não vai aguentar esse tempo e o telhado da casa vai desabar. Eu costumo dizer isso, que às vezes a gente evita pagar o caro agora, mas vai ter que pagar muito mais caro depois. E essas coisas que eu falei, querido, o povo de Deus precisa andar na verdade. Andar em amor, que a palavra de Deus diz que Deus é amor. Ser transparente, ser honesto, ser alguém que obedece à palavra de Deus, busca santidade, reconhece a autoridade e tem ética. Porque é com tristeza que eu digo isso, queridos, não digo isso com alegria não. Isso está faltando hoje no meio da igreja. Razão pela qual a gente vê tanto problema que poderia ser evitado. O tempo e o fogo trazem amadurecimento da nossa fé e da nossa vida espiritual. Não tem amadurecimento sem ação do tempo e sem ação do fogo. Eles são necessários. Eles podem ser nossos aliados ou se transformarem num problema. O tempo e o fogo podem ser aliados nossos. Usarmos isso para o nosso benefício. Mas também pode se transformar em obstáculos intransponíveis. Por quê, querido? Porque o tempo e o fogo, eles são a prova da nossa vitória ou da nossa derrota. O tempo e o fogo comprovam a nossa vitória e a nossa derrota como crente. Porque se o que edificamos é ouro, o que significa fogo para o ouro? Como é que se faz para purificar um ouro? Mete fogo nele, derrete ele, para separar as impurezas. Uma vez eu vi o Ourives fazer isso. Me lembro quando a gente foi vender um ouro, uma campanha que fizemos.
lá na igreja de Santa Catarina, para a compra do terreno. E chegando lá, o Oribe falou assim: olha, eu só quero o que é meu, eu não tiro nada de ninguém. Por isso, na presença do cliente, eu meto fogo no ouro e derreto ele. Aí vocês vão ver que tem uma borra, porque são impurezas que estão dentro dessas peças que são em ouro. Né? Ele derreteu, realmente sobrou uma borra, ele jogou fora, não vale para nada. Aquilo ali, ele falou que é estranho, são materiais que se coloca para fazer o ouro render. Tá? E aí ele pesou o ouro puro. Disse: olha, agora eu vou pesar a balança de precisão e vou pagar exatamente o que tem de ouro aqui. Eu poderia pegar todas essas joias, fazer assim na mão e dizer: vale tanto. E a balança penderia para mim, porque eu tenho experiência nisso. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de derreter o ouro na presença de quem vai me derreter. Eu achei interessante aquela postura dele. O fogo, ele purifica o ouro. Mas o mesmo fogo, o que faz com a palha? O fogo pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim. Depende de com que material você está edificando a sua vida, sua casa, sua família, uma igreja local, uma empresa, seja o que for, com que material você está edificando. Quando eu falei de amor a Deus, verdade, transparência, santidade, ética, quando eu falei isso aqui é ouro, querido. Mas a mentira, as ideias torcidas, as falcatruas, a falta de ética, isso tudo é palha. Na hora parece que fica bonitinho, mas deixa o fogo passar. Da mesma forma também o tempo. Se o que edificamos para Deus é uma pedra preciosa, é uma joia, tá? O tempo faz o que com as joias? Cria valor. Há determinadas joias que têm seu valor pela sua antiguidade. Mas não é tão... O ouro não é ouro como a da nova, a pedra preciosa não é pedra preciosa como a da nova, não, mas algumas joias, elas se revestem de um valor chamado antiguidade, relíquia, não tem mais. Então já não é mais o peso do ouro. É aquilo que de preciosa ela passou a ser com o passar do tempo. Mas esse mesmo tempo, que faz uma pedra preciosa valer mais do que a outra, quando aplicada no feno e na palha, faz o quê? Deteriora. Quem lida com animais aqui e já comprou um dia um fardo de feno para dar para o animal comer, eu sei que a gente faz isso lá na estância, no sítio da igreja, aquilo tem tempo de validade. Ah, mas se botar no galpão coberto dura mais? Realmente, dura mais. Se deixar no tempo, né, deteriora mais fácil. Mas até no galpão coberto ele tem tempo de validade. Então, o tempo que faz uma pedra preciosa valer mais, uma joia valer mais, é o mesmo tempo que deteriora o feno e o faz não ter mais valor nenhum, porque ele passou do prazo da validade. É incrível como a vida de alguns crentes hoje com Deus, né? A comunhão de alguns crentes com Deus hoje tem tempo de validade. Ou seja, dura durante um período. Você procura ele, não acha mais. Porque o que ele estava edificando na vida dele com Deus e para Deus era paga, era feno. Porque o que nós edificarmos, querido, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela escolha dos materiais que empregamos na construção do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento uns com os outros. Aliás, eu quero aproveitar para falar algo muito importante aqui. Alguns crentes, alguns líderes, acham que o que mais importante é o relacionamento dele com Deus. Não, com Deus, né, eu estou bem. Mas quando se relaciona com os outros... Não, isso não é muito importante não. Pois eu digo a você, que Deus mede o amor que você tem por Ele, de acordo com o amor que você tem para com o próximo. A consideração, o carinho, o apreço.
Não, mas não tem nada a ver. Eu tive um problema com o irmão, mas eu estou bem com Deus. Será que está bem? O que a palavra de Deus diz, né? Você vai trazer uma oferta no altar. E se você lembrar que um irmão tem alguma coisa contra você, peraí, não me pregaram assim não, bicho. A pregação que eu ouvi dizia que se eu lembrar que eu tenho alguma coisa contra o irmão, eu não tenho nada contra ele. Mas o texto não diz isso não, querido. O texto diz, se você lembrar, que ele tem contra você. Deixa a tua oferta. Reconcilia-te com ele. Depois traz a oferta. Sabe por quê? Porque o que edificamos para Deus está intimamente ligado ao que edificamos uns com os outros. É por isso que tem muito crente hoje se divorciando. Muitas famílias evangélicas se dissolvendo. Nunca se ouviu tanto de falar de divórcio no meio da igreja. Sabe por quê? A fila andou. Deus é bom. A fila andou. Sabe como é que vai ser o fim de alguém que pensa assim? Vai ser provado pelo fogo, não vai sobrar nada. Essa família vai virar cinzas. Você vai procurar daqui a um tempo, é filho para um lado, pai para outro, mãe para outro, ninguém se fala, já está no terceiro, quarto, quinto, já não é nem mais casamento, já virou embolamento, mas crente, servo do Senhor. Como? Nós somos responsáveis pela escolha desses materiais. E esses materiais definem a obra que estamos fazendo para Deus. Agora você me pergunta, visto isso define a minha salvação? A salvação é pela graça. E ai de nós se não fosse. Porque se Deus usasse a mesma medida que Ele usa para galardão na salvação, aí eu tinha que dar uma notícia triste aqui nessa noite. Estávamos todos nós perdidos. Deus faz uma separação de galardão e de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, Paulo disse que alguns serão salvos que como pelo fogo. Mas as obras que nós fazemos aqui, nessa terra, que atribuirão a nós o nosso galardão, porque cada um receberá o galardão segundo as suas obras. Aí não é graça não, querido, aí é obra mesmo, tá? Obra. As obras que nós fazemos aqui nos acompanharão. Eu digo a você, por mais que nossa vida dure aqui, ela dura 100 anos, um pouco mais de 100, tem gente passando de 100 hoje. São poucos, mas tem. O que é isso comparado com a eternidade? O que você está construindo nessa terra e o que você está construindo na eternidade? É o teu galardão. Por isso, ao iniciarmos essa igreja, eu quero trazer essa palavra de responsabilidade sobre a liderança dessa igreja. Porque ela vai ser provada pelo fogo, provada pelo tempo. Você já reparou que com a mesma velocidade que tem igrejas abrindo hoje, também tem igrejas fechando? Você reparou isso? Por favor, não entendam mal, não estou falando que essa igreja vai fechar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que já reparou que isso tem acontecido. Por quê, querido? Porque Deus conhece o coração. E Deus sabe a motivação. E o fogo vem para provar os motivos. E se os motivos não forem bons, o material que está sendo usado para construção é palha. O que Gamaliel disse quando vieram alguns fariseus dizer para ele sobre o cristianismo que estava nascendo naqueles dias? Gamaliel, ele simplesmente disse uma coisa a respeito de Pedro, Tiago, João, dos apóstolos. Nós temos que exterminar esses homens. Gamaliel disse, opa,
Não faça assim, querido. Gamaliel sabe como era, ele disse, olha, se o que esses homens estão fazendo é de Deus, nós não vamos conseguir parar essa obra. Mas se não é de Deus, você não precisa nem ajudar, não vai acabar. E realmente, o que aconteceu? A obra permaneceu porque era de Deus. Homens foram para a cruz, homens foram para as masmorras, homens foram para a boca das feras. Mas parece que quanto mais matava cristão, mais nascia, né? E hoje a igreja está aí proliferada e cumprindo a palavra de Deus, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas nós temos a responsabilidade. Veja bem com o que você edifica, porque o tempo e o fogo provará se verdadeiramente provém de Deus ou do homem. Se provém de Deus ou provém de recursos humanos, de teologias humanas que estão surgindo hoje, das mais absurdas se olharmos para a palavra de Deus. Por isso eu convido você que veio hoje aqui, você que ama ao Senhor, ama a casa de Deus, ama a obra de Deus, veja com que você está edificando a sua casa espiritual, o seu relacionamento com Deus, a sua família, porque o tempo vai provar. E a palavra de Deus diz que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será provado. E você possa ser encontrado, aprovado, quando você for provado pelo fogo e pelo tempo. A responsabilidade de uma igreja local cai sobre o seu anjo, ou seja, o pastor responsável por essa igreja local. Eu tenho falado aos pastores da Nova Vida, tenho falado aos futuros pastores da escola que nós temos de formação ministerial, sobre a responsabilidade de estar neste lugar. Esse lugar, querido, é o altar. E o altar nos lembra que nesse lugar tem fogo. Fogo purificador, mas também fogo consumidor. Eu vejo tantos cristãos hoje cantando para enviar fogo, não sabe nem com que fogo estão mexendo. Se soubesse, ele dizia, não, Senhor, não manda fogo não. O cara é de palha e está orando a Deus para ele mandar fogo, já pensou? Não sabe nem o que está pedindo, né? A fé desse cristão, às vezes, é de madeira e ele está pedindo, Deus, manda fogo. Você precisa ter essa consciência. Porque esta igreja, e todas as igrejas que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho, todas elas, sem exceção, serão e estão sendo provadas pelo tempo e pelo fogo. E eu oro a Deus que se cumpra Salmo 45:4. Uma geração louvará a outra geração os seus poderosos frutos. E que isso continue acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, em tudo que você faz, de geração em geração, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Amém? Eu quero convidar aqui hoje o pastor Emilson e a Cristina. É uma coisa simples que nós vamos fazer, mas se reveste de algo muito importante. Pastor Emilson, Cristina, nós queremos orar por eles, para que amanhã de manhã, eu vou dar uma removida no culto aqui, do lado. Amanhã de manhã haverá culto aqui, é isso? Amanhã não? Só amanhã. À noite às 19 horas. Pois é. Às 19 horas ele vai falar o horário para você. Tá? Tradicionalmente na Nova Vida é 9, né? 9 horas. Pois é, mas amanhã não tem não. Só tem à noite, amanhã. Queridos, nós vamos orar por eles. Eu quero chamar aqui o bispo Ademir, que está representando, né, os bispos da Nova Vida. Aliás, eu quero até aproveitar para dizer isso.
Quem estava incumbido de estar hoje aqui é o Bispo Miguel. Mas o Bispo Miguel está numa viagem para o Nordeste, justamente visitando algumas igrejas de Nova Vida lá. Porque esse ano vai ser organizado lá o Congresso, né, de Mulheres, lá no Nordeste. Então eles foram ver, inclusive, situação de hotel, tudo mais, para o Congresso de Mulheres. Então ele já estava com isso marcado, né? Já estava com isso na agenda, e ele me pediu para estar aqui, conversou também com a pastora Dulce a esse respeito, e por isso eu vim representando hoje o Colégio de Bispos da Nova Vida, eu e o pastor Ademir, aliás, o Bispo Ademir. Eu quero também chamar aqui a pastora Dulce. Eu não vou chamar todos os pastores, porque o ambiente aqui é meio pequeno. Estou vendo ali o Renê, estou vendo o Canto, estou vendo o Divino, estou vendo o Edmilson, tem aí uma turma, né? Se eu chamar todo mundo agora aqui, a gente vai ter que fazer uma rearrumação desse lugar, tirar teclado, tirar tudo aqui, tá? Não há necessidade. Vamos ser mais práticos, né? Vamos ficar de pé, todos. Eu quero que eu dê o espaço para cá. Isso. Não. Pastor Ademir, Bispo Ademir. Eu estou chamando de pastor porque tem 300 anos que eu chamo ele de pastor. Ele tem sido bispo de tempo para cá. Né? Pois é. É o vício, né? De chamar pastor Ademir, mas é Bispo Ademir. Ele foi recentemente ordenado junto com o Bispo Vondei, lá do Rio de Janeiro. Eu quero orar pelo Edmilson, e ele vai estar orando pela Cristina, pela esposa, e a pastora Dulce vai estar orando pela igreja. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós estamos iniciando hoje aqui uma jornada. A Tua palavra nos diz apenas o que temos que fazer hoje, mas não nos dá nenhuma previsão do que vai acontecer amanhã. Porque isso aí fica de acordo com aquilo que for revelado a cada momento da vida dessa igreja. Mas eu preciso, ó Deus, pedir a Ti pela vida do Edmilson, para que ele, ó Deus, seja responsável, para que ele seja, ó Deus, mais do que responsável, ele seja alguém em que tudo que vai passar pela vida desta igreja seja primeiro, ó Deus, revelado ao seu coração, como anjo da igreja, como pastor responsável. Pai querido, eu peço a Deus que na história dessa igreja, quando o fogo descer sobre ela, encontre-a, ó Deus, fazendo coisas que são ouro e pedras preciosas, que são, ó Deus, coisas valiosas e duradouras, e não coisas passageiras. Abençoe, ó Deus, a vida, o ministério, a família, porque não podemos desassociar uma coisa da outra. A família precisa estar, ó Deus, afinada. A vida pessoal precisa estar organizada diante de Ti, para que tudo vá bem, para que o Teu Espírito continue falando através do pastor Edmilson nessa igreja, Pai. Pai querido, eu oro pedindo que essa data fique marcada no Teu calendário e que nós possamos, mesmo que venhamos um dia não ter como lembrar, às vezes esquecemos o dia, mas no Teu coração, Pai, esse lugar seja sempre lembrado. A vida do pastor Edmilson seja sempre lembrada, ó Deus, como alguém que estará doando-se para a Tua obra. Por isso, Pai, nós o abençoamos. Como bispo da igreja, como autoridade que me foi constituída, eu abençoo para a ministração da palavra de Deus neste lugar, para a salvação de vidas, para a recuperação de famílias, para a bênção daqueles que vão chegar aqui destroçados, sem esperança, mas que vão encontrar aqui um lugar de apoio, uma família, um ponto de ligação com a glória de Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, jamais um pastor, Senhor, poderá fazer a Tua obra se ele não tiver a sua auxiliadora idônea ao seu lado. Nenhum ministério, Senhor, conseguirá florir se a família não estiver bem.
e a responsabilidade do pastor Emilson, e é uma corresponsabilidade da irmã Cristina ao seu lado, auxiliando, Senhor, em alguns momentos talvez nem aparecendo, mas estando nos bastidores, zelando pela vida do pastor dessa igreja, pela vida do seu marido, que também agora também é pastor dessa igreja e é o seu pastor. Pai querido, abençoa ela vai precisar, Senhor, ela vai precisar da unção especial, Senhor, como a esposa, Senhor, a auxiliadora, aquela que o Senhor está capacitando e vai continuar capacitando para estar ao seu lado, estar, Senhor, às vezes em alguns momentos, em lugares ocultos, intercedendo pela vida dele e pela vida dessa igreja. Abençoa ela, estende a bênção, Senhor, para os filhos, Senhor, e estende a bênção para cada pessoa que entrar por essas portas. Nós oramos por tudo isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crer, diga amém. Amém. Quero pedir a pastora Dulce para orar pela igreja, porque essa igreja que está sendo aberta sobre o cuidado da igreja de Alcântara, ela nasce de uma maneira um pouco diferente em relação às outras congregações. Essa igreja está já nascendo liderada como igreja local. Ela não está nascendo como uma congregação ainda ligada ao Alcântara. Ela está nascendo já liderada. Mas o princípio da autoridade, da gratidão, não pode deixar de ser observado. Inclusive, eu quero fazer um pedido. Cada irmão que vier de Alcântara para apoiar esse trabalho, você não pode desaparecer lá e aparecer aqui. Você tem que passar pelo caminho do gabinete pastoral. Porque se você... Aí está dentro daquilo que eu falei. Lembra que a ética está escassa? Pois é, isso faz parte da ética. Tudo lá é a mesma coisa, aqui lá é a mesma coisa, eu posso vir para cá, não preciso nem falar com ninguém. Está errado, está errado. Se você pensa que isso é certo, eu estou dizendo a você, está errado. Você precisa consultar a liderança do Alcântara, conversar, entendeu? Antes de se transferir para cá. Se você fizer isso de maneira diferente, você está faltando com uma coisa muito importante, que é a ética e o princípio da gratidão. Você não fique pensando que Deus vai se agradar disso, porque Deus não se agrada. Entenda isso. Isso é prudência e bênção para a sua vida. Por isso eu vou pedir para a pastora Dulce orar nessa noite pela vida desta igreja. Amém. Glória ao teu nome, Pai. A Deus, em nome de Jesus, Senhor, com amor, Senhor, nós desejamos, Senhor, e profetizamos, Senhor, que este lugar é a porta do céu, Senhor, onde muitas pessoas, Senhor, que vão passar por essas calçadas, Senhor, sintam-se convidadas pelo Espírito Santo a entrar nesse lugar. E ao entrar nesse lugar, Senhor, eles possam saciar sua sede, comer com fartura, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, porque esse lugar é a casa do pão, a casa da bênção do Senhor. Nós profetizamos, Senhor. Oh, Deus, que esse ministério aqui no Coelho, Senhor, tenha a mesma bênção que Alcântara também obteve quando aqui estava também no bairro do Coelho há mais de 30 anos atrás. Que o Senhor abençoe e guarde cada membro, cada visitante, cada família. Que o Senhor sobre este lugar derrame a sua bênção. Que haja paz nos corações. Que o Senhor levante o rosto sobre este lugar e sobre a vida de cada pessoa que aqui estará, sobre os irmãos que estão trabalhando, sobre aqueles que virão. Oh Deus, liberamos a bênção do Senhor para que haja muitos frutos, ó Deus, frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado.
Senhor nosso Deus, não temos a capacidade de saber do amanhã, mas a Tua palavra nos ajuda a entender que podemos colher de acordo com a semente que nós estamos plantando. E eu creio, Pai, que nessa noite nós estamos plantando uma boa semente. E eu declaro, Pai, esta igreja oficialmente inaugurada, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. E Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amanhã nós estaremos aqui às 19 horas. O pastor Renê, que vai estar trazendo a palavra. Especialmente amanhã nós não teremos culto pela manhã, devido ao tempo que nós já estamos aqui, saindo muitas das vezes 11, meia-noite, trabalhando muito. Então, amanhã nós não estaremos abertos às 9 horas, né? Mas estaremos às 19 horas. Nós estaremos abertos às 19 horas. E o pastor Renê vai estar trazendo a palavra. E no outro domingo, já pela manhã, sem ser esse o outro, às 9 horas da manhã, estaremos aqui já com a primeira Santa Ceia, onde estarei ministrando a palavra. Nós estaremos passando aqui um vídeo, mas os irmãos já podem se cumprimentar, ficar à vontade, conhecer o espaço, aqueles que assim quiserem, né? Nós temos aqui a cantina ali atrás, a escolinha. Então, fiquem à vontade. Que Deus abençoe a todos. Né? E já estaremos passando aqui o vídeo. Vocês vão estar conversando, pode assistir todo o início da nossa jornada. Cada noite esperar recomece assim que o dia amanheça. Sou humano, tenho sonhos, faço como qualquer outro momento, quero ser feliz. Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpriu o que diz. Ansiedade, vergonhas, também não posso ter, porque são pratos, são barros, mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpriu o que diz. Sonho pra sonhar. Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Na vida que guarda sua fé, é só uma questão de Jesus usar para crescer, de Jesus amando para crescer.